Bom, boa noite a todos. Mara, eu só vou pedir para. Acho que é você que está com o microfone aberto. Só vou pedir para mutar rapidinho. Se tiver alguma dúvida, não tem problema, pode perguntar, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos a mais um aulão, né? Nós estivemos aqui no mês passado, iniciando o nosso estudo dirigido, né, pelos artigos do Projeto de Lei Complementar 68. Mara, você pode mutar o seu Isso, muito obrigada. Então, no último aulão, nós tratamos especificamente da parte geral, né, do projeto de lei complementar 68. Quem não teve a oportunidade de assistir, esses aulões, eles ficam disponíveis nas redes sociais, na rede social do YouTube, do Tex Learning, né? Para quem está participando pela primeira vez, vamos iniciativas de educação continuada, de aprendizado contínuo, através, né, da atualização das nossas redes sociais com as principais alterações da legislação tributária, né? Então, coloquei para vocês os endereços das redes sociais, além do grupo do WhatsApp, que eu acredito que a maioria tenha vindo, né? E aí nós tratamos, né, no nosso último aulão, de iniciarmos um estudo direcionado do projeto de lei. Falamos da parte geral, né? Falamos um pouco de cada coisa, falamos da IBS, CBS, imposto seletivo, regras gerais de tributação. E no nosso aulão de hoje, nós vamos aí destinar esse período para falar dos regimes diferenciados, né? Então, o projeto de lei complementar, ele possui regimes diferenciados e regimes específicos. O que basicamente diferencia um do outro, né? O regime diferenciado, ele é aplicável àqueles produtos, né? Aqueles segmentos de atividades que são prioritários para a nossa economia. Ao passo que os regimes específicos normalmente são pleitos do mercado, né? Então, esse é o nosso próximo passo aí, o nosso próximo aulão, onde nós trataremos dos regimes específicos, né? Os diferenciados, não, normalmente eles são segmentos importantes da nossa economia, que, independentemente de pleitos, né, já foram incluídos, né, no estudo da nova legislação, no estudo aí da lei complementar. Tá? Então, hoje nós vamos falar aí do título que trata dos regimes diferenciados, vamos trazer aqui algumas informações, como sempre, no formato de navegação do projeto de lei complementar. Então, a nossa ideia é essa, porque, assim, alguns eventos, nós já estamos muito acostumados aí a receber algumas apresentações, resumidos que são perdão, deixa eu colocar aqui novamente. Voltou, né? Eu dei uma caidinha aqui. São concedidos, né, nessa legislação. Então, a ideia hoje, desse tempinho, é a gente comentar sobre os regimes diferenciados. Deixa eu voltar aqui para o slide. Bom, então, lá no artigo 121 do projeto de lei complementar, e aí é importante a gente comentar que a gente está fazendo esse estudo inicial com base no último texto que foi disponibilizado, né, aí para o Senado Federal, o último texto da Câmara dos Deputados. Temos a previsão de 1.200 emendas, né, então a ideia é que, na medida que essas emendas se tornem definitivas, a gente volte aqui em algum momento para reportar o que mudou dentro do que a gente já tem estudado, mas como isso ainda é muito mutante, é um cenário muito imprevisível, né, nós estamos trabalhando com o texto final aí aprovado pela Câmara. Então, lá no artigo 121, eu tenho a previsão dos regimes diferenciados do IBS e da CBS, de maneira uniforme em todo o território nacional, e aí esse título, ele trata especificamente dos regimes diferenciados, que é o título 3, com aplicação de alíquotas reduzidas ou com a concessão de créditos presumidos, assegurados respectivos ajustes nas alíquotas, né?
E atendidos os requisitos próprios, esses regimes diferenciados, eles também são extensíveis às importações de bens e serviços nele previstos, né? Então, tanto na operação interna, falamos, né, no aulão passado, aí a previsão da alíquota efetiva de 26,5% de cada ente federativo, fixadas na forma do artigo 14 dessa lei complementar, que foi justamente o objeto do nosso aulão anterior, né? Quem não pôde ver, fica salvo lá no YouTube, e aí vocês podem acessar e aí ver o que a gente tratou em termos de elementos essenciais. O ano passado a gente falou de elementos essenciais. A apropriação dos créditos presumidos fica condicionada à emissão de documento fiscal eletrônico relativo à operação pelo adquirente, com identificação do respectivo fornecedor e o efetivo pagamento pelo adquirente beneficiário do crédito presumido do fornecedor. Então, nós vimos também, no ano passado, né, a questão do split payment, como o pagamento do tributo ele vai ocorrer na nova legislação. Então, os créditos, eles são adquiridos, eles são permitidos do momento em que haja o recolhimento do tributo pelo fornecedor. Né, essa condição aí sine qua non para que eu aproprie os créditos que eu tenho direito. Em relação também à questão da emissão de documento fiscal eletrônico, nós teremos aqui um aulão sobre essa parte, né? A parte do compliance, com base aí nas notas técnicas da nota fiscal eletrônica. A gente vai chegar também nesse aulão aí para falar das obrigações acessórias. Por enquanto, a gente está focando muito aí na obrigação principal, tá bom? Bom, então, para a gente iniciar, né, nos regimes diferenciados, nada mais do que a Cesta Básica Nacional de Alimentos, e aí é importante que para cada um desses regimes diferenciados, eu tenho um anexo dentro do projeto de lei, né? Então, a Cesta Básica, previsão lá no artigo 120, com referência ao anexo 1 da lei complementar, né, do projeto de lei complementar. Tivemos uma discussão bastante intensa lá na Câmara dos Deputados, em relação a se incluir ou não a carne na cesta básica, né? Essa foi uma das últimas discussões aí mantidas quando o projeto ainda estava sendo discutido na Câmara dos Deputados. Então, o anexo 1 da lei do projeto, né, do PLP 68, ele prevê a listagem de produtos sujeitos à cesta básica. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui o anexo. Tá? Então, para não colocar isso tudo dentro de um slide, né, ficar extremamente cansativo, então, o anexo 1, lá no finalzinho, né, eu posso disponibilizar, perdão, passei direto. Eu posso disponibilizar aqui o arquivo para vocês, sem problemas. Voltei. Anexo 1. Então, aqui nós temos todos os produtos incluídos dentro do conceito de cesta básica, lá no anexo 1. Bem, aí carne, né, que foi a última discussão intensa na Câmara dos Deputados. Temos aí uma listagem razoável. E aí, na sequência, né, depois aí da cesta básica, o que nós temos em relação a produtos diferenciados? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para... Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém aqui querendo entrar? Acho que é de todos. Então, voltando aqui para o nosso slide, né? Então, nós estávamos na cesta básica. Aí, o segundo, né, item, que também traz uma... Então, assim, os regimes diferenciados, normalmente, o que eles trazem? A redução, né, das alíquotas do IBS e da CBS entre 30% e 60%, ou zero,
né? E até casos de créditos presumidos, né? Então, a cesta básica foi um exemplo onde a minha redução é zero, eu desonero efetivamente os produtos, é uma redução à alíquota zero, tá bom? Quando eu falo dos serviços profissionais, aí eu tenho uma redução em 30% dessas alíquotas, tá? Então, eu tenho produtos que são uma redução maior, tem produtos que são definitivamente exonerados. Então, lá no artigo 122, eu tenho aí uma redução em 30% da alíquota do IBS e da CBS para todos esses serviços profissionais, né? Todos eles submetidos à fiscalização por um conselho profissional. Então, nós estamos lá, né? Os contabilistas estão incluídos. E aí, com algumas condições, né? Eu tenho ali, aplica-se a prestação de serviço efetuado por pessoa física, desde que os serviços sejam prestados e os serviços prestados sejam vinculados à habilitação dos profissionais. Então, existe aí uma correlação do serviço prestado com a habilitação, preciso ser, né, efetivamente daquele conselho. E se for uma pessoa jurídica, né, que tem aí de forma cumulativa as seguintes condições: possuem sócios, habilitações profissionais. Deixa eu colocar aqui o pessoal que está chegando. Diretamente relacionados com os objetivos da sociedade, estejam submetidos à fiscalização pelo conselho profissional, não seja sócio de outra pessoa jurídica, não exerça atividade diversa das habilitações profissionais dos sócios e sejam os serviços relacionados com a atividade fim prestadas diretamente pelos sócios, admitindo concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, nós tivemos alguns episódios, né, muito voltados aí para o ISS em relação a essa questão no que se refere às sociedades uniprofissionais. Então, os municípios, via de regra, criavam muitos questionamentos, por exemplo, quando eu tinha um volume razoável de colaboradores, dependendo da forma societária dessa pessoa jurídica, né, se ela estava constituída como uma sociedade civil, ou ela estava amparada de uma forma supletiva pelas sociedades por ações. Então, tudo isso trazia argumentos para os municípios entenderem que era uma atividade empresarial, né, e não uma atividade profissional. Né? Então, na lei do IBS e da CBS, eu já não tenho essa restrição. Né? As condições para pessoas jurídicas, elas se restringem somente a essas que estão aqui, né, expostas, ou seja, eu preciso efetivamente ter um link da atividade do sócio com a atividade da empresa, eu não sou vedado de ter aí o concurso de auxiliares ou colaboradores, e também depende da forma societária dessa pessoa jurídica. Então, a nova legislação, ela traz essa diferenciação, aí justamente para não ocasionar os intensos debates que nós tivemos aí anos passados em relação ao ISS incidente sobre as atividades de sociedades uniprofissionais. Né? Então, isso aí já foi uma grande diferença para a legislação que nós temos hoje, né? E que causou aí algumas autuações no passado em relação especificamente ao ISS. Mesmo para o IBS, eu tenho somente essas condições para aplicar a redução de 30% das alíquotas aí para os serviços profissionais, né, que estão aqui relacionados no artigo 122, tá bem? Então, isso aí foi uma grande diferença do que nós vivenciamos com o ISS. Muito bem, o artigo 123, dando sequência aí no nosso estudo. Aqui há uma previsão de redução das alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre operações de vários bens e serviços, e aí contemplando serviços de educação, saúde, dispositivo médico, dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência, medicamento, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza e consumidos por família de baixa renda, insumos agropecuários ou aquícolas, produções nacionais, artísticas e culturais de eventos jornalísticos e audiovisuais, comunicação institucional, atividades desportivas, bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética. Alguns desses itens já estavam contemplados
em legislação com benefícios fiscais, né? Principalmente no que se refere aí ao ICMS, convênios trazendo, né, alguns incentivos por meio de autorização do CONFAZ. Então, a tributação diferenciada, ela tem essa característica, né? Então, ela é sempre voltada para segmentos que já tinham benefícios fiscais, né? Então, para esses, eu tenho aí a redução de 60%. Para serviços de educação, né, eu tenho aí a referência no artigo 124 dos serviços relacionados no anexo 2, né, com os respectivos classificações na nomenclatura brasileira de serviços intangíveis e outras operações que produzem variações no patrimônio. Então, a NBS, ela é referência, né, nós vimos esse capítulo aí na época que nós tínhamos que fazer a entrega de uma obrigação do Siscoserv, né, do Bacen. Então, a NBS está sendo utilizada como referência para categorizar aí alguns serviços nos anexos do PLP 68, né? E a redução de 60% somente se aplica aos valores devidos pela contraprestação dos serviços listados e não se aplica a outras operações eventualmente ocorridas no âmbito das escolas, das instituições ou dos estabelecimentos do fornecedor de serviços. E aí, quando a gente vai mais uma vez aqui para o anexo, aí nós temos aqui no anexo 2, né, a inclusão aqui do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, muito em linha, né, com a proposta aí, de benefícios do ProUni, né, ensino superior, ensino de línguas de povos originários, educação especial destinadas às pessoas com deficiência, né. Então, observe que essa numeração que eu tenho aqui no canto direito é justamente a NBS, né, que vai diferenciar, bem? Vamos lá. Seguindo aqui o artigo, o que nós temos, né? Nós temos os serviços de saúde, também 60%, anexo 3, não integra a base de cálculo do IBS da CBS, os serviços de saúde, que trata o caput desse artigo, os valores glosados pela auditoria médica dos planos de saúde não pagos, né? Então, isso também é um ponto bem interessante, porque a gente sabe que serviços de saúde que dependem de autorização de convênio, né, tem aí o seu atendimento centrado em convênios, por vezes os convênios glosam, né, esse faturamento. Então, essa glosa ela não vai ser considerada para a base de cálculo do IBS e da CBS, bem? Então, isso aí também é um outro, bem importante para as empresas desse segmento. E aí nós temos aqui no anexo 3, os serviços de saúde com as suas respectivas CBS, né? NBS, perdão, e os tipos de serviços que são abrangidos aí pela redução de 60% da alíquota. Bem? Ok? Muito bem, vamos lá. Na sequência, dispositivos médicos e dispositivos de acessibilidade, né? E aí, para ambos, o que é previsto? Nós temos duas situações, né? Nós temos produtos que estão aqui dentro da redução de 60%, e mais adiante, né, por volta aí do artigo 140, 141, nós temos alguns produtos que possuem a redução a zero. Né? Então, a gente também precisa tomar cuidado com essa distinção. Né? No 126 e 127, dispositivos aí com a redução de 60, a lista, né? Ela é uma lista que tem previsão de ser revisada periodicamente, no sentido de, se houver alguma situação de calamidade pública, né, como nós tivemos na época da pandemia, e aí que se tornou necessário termômetro e outros instrumentos aí necessários para atendimento aí das vítimas da Covid, né, foi o que a gente vivenciou, máscaras. Então, tendo uma situação de calamidade pública, eu posso ter a inclusão nessas listagens, né,
na medida que houver a necessidade por aquela situação emergencial, vamos assim dizer, né? Então, os dispositivos médicos no anexo 4, né, lá do PLP, e os dispositivos de acessibilidade no anexo 5, né, sempre aí seguindo a nossa sequência. Então, também eram produtos que, por sua vez, beneficiados por convênios ICMS, né? E aí trouxe esse benefício também, por vezes, aí por decretos para fins de PIS e COFINS, trazidos para a legislação do IBS da CBS, com benefícios de redução de base de cálculo de ambos os tributos, né? Então, lá no anexo 4, eu tenho aqui todos os dispositivos beneficiados, e aqui o comando, né, é a NCM, que eu estou falando de produto, né? Quando eu falo de serviço, o comando é a classificação fiscal na NBS, quando eu falo do produto, o comando é a classificação fiscal na NCM, né, daquele item, tá? Então, todos os produtos, a maioria deles hoje contemplados por benefícios tanto para fins de ICMS, como para fins de IPI, como para fins de PIS e COFINS, né? Muitos deles aí incluídos em legislações específicas. E o anexo 5, né, a gente fala aí de dispositivos destinados a portadores de deficiência, né, física. E aí não é só física, né? A gente tem algumas inclusões aqui também de outras de outras questões, né, que podem ser incluídas nesse mesmo benefício, né? Então, tenho aqui, via de regra, itens, partes e acessórios, muitos deles voltados para veículos, né? Adaptação de veículos para portadores de deficiência física, deficiência visual, equipamentos, né, para deficientes visuais, deficiência auditiva, né, não só portadores de deficiência física, né, isso também teve a inclusão aí de outros de outros tipos de pessoas, né, vamos assim dizer. Bom, o que nós temos na sequência? Medicamentos, né, também a redução, temos a previsão de redução a zero, né, então os medicamentos sujeitos à alíquota zero, de que trata o artigo 141, então, medicamentos aí, ele está contemplado com dois tipos de tratamentos diferenciados, redução de 60% das alíquotas de IBS e redução a zero. Né? A redução das alíquotas aplica-se também às operações de fornecimento das composições para nutrição interal e parenteral, composições especiais e fórmulas nutricionais destinadas às pessoas com erros inatos no metabolismo, relacionados lá no anexo 6 da lei complementar, com especificação da NCM de cada produto. Né? Então, medicamentos aí com dois benefícios específicos. Então, a gente está falando aí do anexo 6, né? E o anexo 6 já traz aqui as NCMs, com todos os produtos que são alcançados pelo benefício, e o 141, por sua vez, ele vai dar o comando, né? A gente vai ver aqui na sequência, de quais são os produtos que podem ter a redução a 0%. Bom, bom. Alimentos, né? Então, a gente tem, eu vou voltar para o slide depois, só para aproveitar que eu já estou aqui. Alimentos destinados ao consumo humano, submetidos também à redução de 60%, e aqui também a referência é NCM, né? A maioria deles, né? Alguns deles in natura e outros industrializados, né? Até em linha do que já foi dito aí como complemento da cesta básica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar daqui. Bom, então, alimentos destinados ao consumo humano, nós já vimos, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos
por família de baixa renda, né? Então, nós temos aí o anexo 8, trazendo essa relação, né? Mais adiante, nós temos também produtos, né, destinados à higiene feminina, né, que até então, né, havia aí alguma distribuição gratuita pelo SUS, e aqui na nova legislação foram trazidos também, foi incluído, né, na possibilidade de uma tributação diferenciada, justamente por conta da essencialidade. Na verdade, esses produtos que possuem a tributação diferenciada, eles acabam tendo aquele contexto de essencialidade que era o principal, né, uma das características, né, tanto do ICMS como do IPI, a tributação aí de acordo com a essencialidade, de acordo com a importância desse produto para consumo da população, né? Então, aqui no anexo 8, eu trago esses produtos, especificamente, né, a consumo por famílias de baixa renda, né, porque eles são titulados dessa forma, né, que são muito utilizados por famílias de baixa renda. Insumos agropecuários e agrícolas submetidos à redução das alíquotas de IBS e CBS. Agora, hoje, houve um debate, né, na verdade, essa semana, aí por parte do representante da reforma tributária da Receita Federal do Brasil, né, no Senado Federal, e uma das discussões, agora falou em insumos agropecuários, eu lembrei, a questão dos agrotóxicos, né, porque o agrotóxico ele é um produto que faz extremamente mal ao ser humano, né? E aquela discussão do imposto seletivo, né? Por que isso está lá no imposto seletivo? Eu tenho bebidas no imposto seletivo aí que são açucaradas, aí quando você vai ver, eu só tenho refrigerante. No entanto, eu tenho um monte de coisa açucarada que faz mal que não está no imposto seletivo. Então, a discussão nessa semana lá entre o representante lá da Receita Federal, a colocação que foi feita por um participante, né, dessa audiência, foi exatamente isso, né, porque pensa-se tanto em imposto seletivo para aquele produto que é prejudicial e os agrotóxicos não estão lá, né. Bom, então, insumos agropecuários, aí com a redução também, hoje nós temos convênio, né, trazendo redução de base de cálculo de ICMS. Então, basicamente, o que foi trazido, né, para essa tributação diferenciada é o que hoje já usufrui de um tratamento diferenciado aí pelos impostos, né, em especial em relação ao ICMS, né, que é o tributo que traz mais dúvidas aí para o novo sistema tributário, né? Como é que eu vou terminar com todos os incentivos fiscais de ICMS? Fica difícil, né? Então, a tentativa de reduzir a alíquota foi justamente suprir essa necessidade aí dos incentivos fiscais do CONFAS, né? Então, 132, trazendo aí a redução de 60 para os insumos agropecuários, e aí trazendo a definição de que se considera assim natura o produto, qual se encontra na natureza, que não tenha sido submetida a nenhum processo de industrialização, nem que seja condicionado em embalagem de apresentação, não perdendo essa condição e que apenas tivesse sido submetido a essas destinações. Bem? Insumos agropecuários, anexo 9, que a gente estava percorrendo ali, né, no próprio PLP, e aí, restringindo aos produtos do anexo, então, todos os artigos, eles acabam restringindo as NCMs relacionadas do anexo que trata aquele segmento de produtos, né? São considerados insumos o melhoramento genético de animais e plantas de biotecnologia, inclusive seus royalties, bem como seus sêmen, embriões, matrizes de animais puros de origem, esses últimos quando possuírem registro genealógico, ok? E aí, adicionalmente, né, eu tenho, dentro desse artigo, uma previsão de diferimento de recolhimento aí do IBS da CBS nas operações com insumos agropecuários, desde que o adquirente seja produtor rural, pessoa física ou jurídica sujeita ao regime regular de IBS-CBS, exceto a sociedade cooperativa, que tem um regime específico, né, que é o próximo aulão, e aí que a gente vai estudar.
E na hipótese desse diferimento, o pagamento dos tributos diferidos vai ser realizado no momento da venda da produção rural e seguirá a tributação aplicável nesta operação. Então, além de trazer a redução, trouxe a hipótese de um diferimento, né, na saída aí para o produtor rural. Comunicação institucional, né, 60%, serviço de comunicação institucional, administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Então, eu tenho uma destinação desse serviço, eu tenho um adquirente específico, né, então aqui eu tenho uma condicionante. Então, serviços vinculados aí à assessoria de imprensa, né, ou então, se eu tiver aí manutenção de páginas eletrônicas, desde que o contratante seja aí um órgão de administração pública direta, ou autarquia, ou fundações públicas. Aqui eu já falei, serviços de relações públicas. Os fornecedores de serviços de comunicação institucional ficam sujeitos à alíquota a padrão em relação aos serviços fornecidos a adquirentes não mencionados nesse artigo. Então, aqui eu tenho uma redução condicionada ao tipo de adquirente, tá? Então, um pouquinho diferente aí das outras situações. Atividades esportivas, né? Fornecimento de serviço de educação esportiva, classificado aí no código, esse código da NBS. Gestão e exploração do desporto por associações e clubes esportivos, e responsável pela coordenação desse desporto, né? Inclusive por meio de venda de ingressos para esses eventos. Né? E aí eu falo, inclusive ingressos por meio de programas de sócio-torcedor. É super comum, né? O seu time ele criar esse programa de sócio-torcedor, você pagar uma mensalidade, depois você adquire os ingressos, né? Ou gratuitamente, ou com valor diferenciado. Então, isso vai ser alcançado também pela redução aí de 60%. Soberania e da segurança nacional, da segurança da informação e segurança cibernética. E aí também eu tenho uma condição aqui, que é o destinatário, né, para quem efetivamente eu faço o provimento desses serviços ou o fornecimento desses bens, então, administração pública direta, autarquias e fundações. Também há uma relação desses serviços, desses bens, no anexo 11 da lei complementar, de acordo com a NBS ou a NCM. Então, aqui eu tenho serviço e produto, né? Operações e prestações de segurança da informação e segurança cibernética desenvolvidas por sociedade que tenha sócio brasileiro com no mínimo 20% do seu capital social relacionado no anexo 11 da lei complementar, também com a caracterização aí de acordo com a NBS ou NCM. Vamos ver aqui, porque isso aqui, como tem dois, acho que é interessante a gente ver. Deixa eu passar por isso que a gente já viu. Então, assim, aqui os eventos a gente vai passar por ele ainda. Deixa eu ir lá no. Foi o 11, né, que eu falei. Esse aqui. Bom, então, tem serviço de TI, projetos e programas de TI. É bem interessante, né? Pode abranger aí bastante segmentos da área de TI. Serviço de segurança. Então, hoje, nada mais é certo, né? Eu tenho que vir aqui procurar para ver se a atividade que está sendo desenvolvida aí pela minha empresa, pelo meu cliente, se porventura, né, está aqui relacionada em algum sentido, uma redução específica, né, para trazer aí uma carga tributária, tá? Então, aqui já são os produtos, ó, por NCM, tem veículos, simuladores, radares, por aí vai, tá? Então, é importante, sempre que eu tiver uma NCM específica de um produto, eu jogar aqui na busca, né, no localizar do projeto de lei, para eu entender, né, se o meu segmento ele estaria abrangido por um benefício ou não, né? Então, já que tem listagem aqui, para vocês terem ideia, tem 800 produtos, né? Então, são listagens bem extensas, então é importante
que eu faça a pesquisa pela NCM. Então, vamos. Mais alguém chegando aqui. Redução a zero. Né? Então, nós falamos da cesta básica nacional, que já nasceu no zero, os serviços profissionais, 30%, todos os serviços que são alcançados a 60%, e serviços e produtos, né, melhor dizendo. E alguns deles estão aqui dentro da redução a zero também, isso que é bastante curioso, né, porque eu posso ter redução, dentro daquela categoria, eu posso ter produtos com redução de 60% e produtos com redução de zero. Né? Então, o artigo 138 a partir dele, são tratados os casos em que eu tenho a redução a zero, de acordo aí com o tipo de bem e serviço. Então, eu tenho dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, a gente falou lá na redução a zero. Medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, né? Embora a gente tenha a relação da cesta básica nacional, a gente tem aqui dentro a partir do artigo 138, também uma redução a zero de forma separada para esses itens. Automóveis de passageiros adquiridos por pessoas de deficiência ou transtorno do espectro autista, né? Então, foi trazido aí para o PLP 68 também a desoneração, né, para aquisição por portador, né, de transtorno do espectro autista, automóveis de passageiro adquiridos por motoristas profissionais, taxistas, né, que já existiam, e serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação, sem fins lucrativos. Né? Então, muitos desses itens já estavam também contemplados, né? Nós tínhamos convênio ICMS para aquisição de veículo por portador de deficiência, né? E a legislação só expandia um pouco mais o benefício, tá? Então, como é que fica essa concessão para os dispositivos médicos, né? Então, ficam reduzidas a zeros as alíquotas do IBS da CBS incidentes sobre a venda dos dispositivos médicos relacionados no anexo 12 dessa lei complementar, e o anexo 4, com a especificação das respectivas classificações NCM, quando adquiridos por órgão da administração pública direta. Então, o anexo 4, ele, na essência, ele tem uma redução de 60%. Agora, quando eles são fornecidos para órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, aí esses dispositivos médicos, eles passam a ser tributados a zero, né? Agora, o anexo 12 são outros produtos, que aí, independentemente da destinação, né, independente de quem esteja adquirindo, eu tenho já a alíquota zero. Em caso de emergência de saúde pública, reconhecida pelo Poder Legislativo Federal, Estadual, Distrital, Municipal, ato conjunto do Ministério da Fazenda e do Comitê Gestor do IBS poderá ser editado a qualquer momento para incluir dispositivos não listados no anexo 12. Então, foi o que eu comentei quando a gente falou da redução, né? Dependendo em situações de calamidade pública, provavelmente esses produtos serão incluídos aqui na listagem dos produtos sujeitos à alíquota zero. Tá? Bom. Dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência. E aí eu tenho a mesma situação, né? Eu tinha o anexo 5, que nós acabamos de falar, que a redução é 60%, mas do momento que esses produtos eles sejam fornecidos a órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, eu tenho a redução a zero. E novos produtos, né, relacionados no anexo 13, de acordo com a NCM, que aí já nascem no zero, tá? Já nascem no zero. Então, vamos dar uma olhadinha neles aqui. Isso aí era algo, assim, muito comum, né, no dia a dia de muitas pessoas, essa questão de você adquirir veículos com benefícios, né? E essa ela também era uma preocupação na nova legislação, se realmente continuaria ou não sendo contemplados, né? Então, aqui os dispositivos médicos, os aparelhos, né, via de regra,
né, tanto aí voltado para ortopedia e outra especialidade, respirador, que foi algo, né, super importante aí na pandemia. E, na sequência, os dispositivos de acessibilidade. Aí eu tenho os mais variados, barra de apoio, cadeira de rodas, e por aí vai, né? O dispositivo para facilitar a audição. Então, tem dúvida, né? Clica no localizar e joga, né, a pesquisa aqui para você saber se efetivamente está abrangido ou não. Já o 14, ele trouxe os medicamentos, né? Então, os medicamentos, a gente também tem lá no. Falamos dele agora há pouco, para redução de 60%. Né? Então, isso é importante de a gente distinguir, porque eu tenho condições, né, e tipos de produtos que são abrangidos pela redução a zero. Então, quando eu falo de medicamentos, eu tenho fico reduzido a zero, né? Relacionados no anexo 14, de acordo com as NCM, registrados na Anvisa, quando adquiridos por órgão público, quando adquiridos por órgão da administração pública, ou seja, SUS, né? Então, para o SUS, basta estar registrado na Anvisa, que vai ser zero. Agora, para os demais casos, somente os do anexo 14 estarão a zero. Todos os demais podem ter redução de 60 se estiverem lá no anexo 4, tá? Aqui também inclui, né, a composição de nutrição enteral e parateral, e também traz a característica emergencial, né, calamidade pública, de ser incluídos novos medicamentos aí para a redução a zero. Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, né, também redução a zero, de acordo com a NCM, não tem anexo, porque já é referenciado no próprio artigo 142, em linha aí com a política de distribuição gratuita, né, pelo SUS. Hortícolas, frutas e ovos, né, e aí eu tenho o anexo 15, bem curioso, né, ter essa redução a zero aqui, não incluída, né, tratada de forma apartada da cesta básica, então está lá a cesta básica lá no artigo 120, e esses produtos aqui no artigo 143, também relacionados pela NCM. E automóveis de passageiros, na redução a zero, na venda de fabricação nacional, 4 portas, no mínimo 4 portas, inclusive de acesso a bagageiro, adquiridos por, né, taxistas, pessoas com deficiência física, visual, auditiva, deficiência mental severa ou profunda, transtorno do espectro autista, com prejuízo à comunicação social, em padrões restritos ou repetitivos de comportamento de nível moderado ou grave. Então, aqui houve uma extensão do benefício aí da isenção para o veículo, tanto de IBS como para a CBS. Serviços prestados por instituições científicas, tecnológicas e de inovação sem fins lucrativos, né, desde que, né, adquiridos pela administração pública direta ou contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS, tá? Hoje a gente não vai falar do Simples Nacional, eu vou deixar para falar do Simples Nacional na próxima aula, tá bom? Enfim, ainda uma incógnita dentro da reforma tributária, de como manter o benefício do Simples Nacional. Mas aqui, para esse benefício aqui, eu preciso ter um adquirente com o regime regular do IBS e da CBS. Deixa eu ver se eu não pulei. Transporte público coletivo de passageiros, no artigo 152, isenção. Né? A gente não está falando mais de alíquota zero, a gente está falando de isenção, transporte público coletivo de passageiros. Seja qual for, nós temos aqui, né, várias modalidades, deixa eu ver se não são todas, para não me enganar. Rodoviário, metroviário, tá? Semi-urbano, metropolitano, sob regime de autorização pública ou concessão pública, ok? Reabilitação urbana de zonas históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, né? Então, redução de 60%, aí a gente volta para a redução de 60%,
dos municípios e Distrito Federal a serem delimitados por lei municipal e distrital. Então, aqui fica vinculada à legislação específica. Produtor rural, artigo 159. O produtor rural, pessoa física ou jurídica, oferir receita inferior a R$ 3.600.000 no ano calendário, e o produtor rural integrado não serão considerados contribuintes do IBS e da CBS. Então, também está incluído aí no regime diferenciado, né? Não é considerado contribuinte. Bom, o artigo 64, ele trata de alguns casos de crédito presumido, né? O do 164 especificamente é quando o contribuinte do IBS e CBS sujeito ao regime regular, ele adquirir serviços de transporte de carga de transportador autônomo, pessoa física, que não seja contribuinte dos referidos tributos ou que seja escrito como MEI, né? E aí, na sequência, os parágrafos, ele traz como você vai calcular esse crédito presumido, né? Você vai calcular com base no valor de aquisição, né? E os percentuais, eles vão ser calculados a partir do valor total das aquisições realizadas pelos transportadores, com base em informações fiscais nos termos de regulamento. Então, a gente depende aí de uma legislação adicional, trazendo as regras, né? E corresponderão à proporção entre o valor referido no parágrafo 3º e o valor total dos serviços fornecidos pelos transportadores que trata o parágrafo 3º, né? Então, ficou bastante confusa aqui a redação, mas a gente aguarda aí a regulamentação para poder entender melhor a operacionalização aí desse crédito presumido. Resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização, logística reversa, né? Então, aqui também é um crédito presumido, tanto do IBS como da CBS, relativo às aquisições desses resíduos. E aí, o crédito presumido de IBS, ele é calculado mediante aplicação de 13%, né, sobre o valor da aquisição, desde que seja, né, devidamente aí registrado em documento emitido pela administração tributária, na forma de regulamento, e 7% vai ser o crédito presumido da CBS. Bens móveis usados, adquiridos de pessoa física não contribuinte para revenda, né? Então, também, do momento que o contribuinte seja sujeito a um regime regular, poderá ter aí um crédito presumido na aquisição de bem imóvel usado, que não seja contribuinte dos referidos tributos ou que seja escrito como MEI. E aí os créditos presumidos também vão ser calculados à base de 13% para o IBS, 7% para a CBS, sobre o valor da aquisição aí registrado em documento específico. Acho que foi tudo. Bom, até 166, né, do 120 a 166, a gente trata a tributação diferenciada, tá, do projeto de lei complementar. O que a gente tem pela frente? Muita coisa, né, porque quando a gente faz uma análise geral, né, do que está acontecendo aí no Senado, já teve até uma publicação aí essa semana passada, que possivelmente a finalização da reforma tributária vai ficar para 2025. Eu não sei aí como é que ficaria a transição nesse meio disso tudo, né? Mas quando a gente acessa a agenda do Senado, ainda temos, né, essas pautas aí para os próximos dias, né, em 1º de outubro, né, Tratado Simples Nacional, Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio. Eu esperei propositalmente, né, para não falar de Simples Nacional, para aguardar o que vai ser discutido. 8/10, o salário sobre o imposto seletivo, e a gente tem várias questões dentro do imposto seletivo. O pessoal está até brincando, né? Poxa, o que o pessoal tem contra o xarope da Coca-Cola, né? O pessoal sempre quer inventar uma moda aí para o xarope da Coca-Cola, porque nós temos aí bebidas açucaradas, né? Notadamente refrigerantes, né? Enquanto nós temos vários sucos de caixa que são açucarados e não estão dentro da relação, né? Então, há uns debates aí bem importantes sobre o imposto seletivo ainda. 15/10, transição e fiscalização e apresentação do relatório final. Embora isso ainda esteja lá no site do Senado, né, foi veiculado aí essa semana que possivelmente vai ser postergado aí a finalização
da análise da reforma tributária, afinal de contas, tem 1.200 emendas propostas, né? A gente até perde a conta de tanto tentar atualizar nas emendas, né? Porque uma hora você acha que está mudando uma coisa, vem outro senador, dá uma outra sugestão, então a gente tem que aguardar um pouco mais aí para ter um cenário um pouco mais final, né? Vamos assim dizer. E acompanhar, né? Na medida que a gente for realizando os nossos aulões aqui no mês a mês, a gente vai trazer aí os tópicos, vai continuar navegando pelo PLP, e na medida que a gente tiver uma sinalização aí um pouco mais certa, né, de uma mudança de algum artigo, a gente traz aqui para o nosso debate também, tá bom? Queria colocar aí agora à disposição de vocês para algum questionamento que vocês tenham, né? Hoje, realmente, foi um tema, né? Foi muito segmentado, foi muito setorizado. A ideia do próximo é tratar da tributação aí, específica, né, que aí traz bastante debates, que são segmentos muito relevantes para a nossa economia. A gente não está falando mais de essencialidade, e tratar aí do que está sendo previsto no projeto de lei complementar. Tudo bem, alguma dúvida? Perguntas, sugestões? Hoje foi bem rápido, né? Porque não foi tão polêmico. A parte geral, como ela foi muito extensa, a gente acabou levando quase 2 horas, né? A parte específica, ela é relativamente curta, né? Considerando aí que a gente não colocou nos slides os anexos. Se colocasse os anexos, a gente ficava aqui até meia-noite, né? Bom, pessoal, agradeço a participação de todos, tá? Espero revê-los no próximo aulão. Acompanhe, né, as nossas publicações lá nas redes sociais, tá bem? E acompanhe também aí através do nosso grupo do WhatsApp, a próxima agenda. Eu vou disponibilizar o material, como de praxe, né, lá no nosso grupo, e assim que o vídeo estiver no YouTube, a gente avisa lá também para algum colega que não tenha conseguido participar aqui, tá bom? Oi, Márcia, Cláudia, tudo bom? Oi, Cláudia, oi, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, Leandro? É, Um monte de gente conhecida eu, não- aqui. no início, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu até vou estudar um pouo mais aí os seus alunos iniciais. Eu vi que você começou a falar um pouco também da Zona Franca de Manaus, em É, relação a esses benefícios fiscais que tem aí na indústria de óleo e gás, que tanto é usado, como, por exemplo, o lucro da exploração. Como é que está a reforma tributária em relação a esses benefícios fiscais? então, os regimes especiais, a gente vai também ter uma aula aqui dos regimes especiais. Eu tenho reporto, eu tenho repetro, ele está incluído E, lá, só que nós temos algumas questões voltadas a repetro, que hoje, por exemplo, o Estado, você tem aquela redução onde a carga fica 3, né? Então, a gente tem algumas discussões boas aí em relação ao novo repetro, lá do PLP 68, que a gente vai trazer para cá, com certeza, né? A gente vai ter aí, a gente pretende nas próximas aulas trazer uma parte de comércio exterior, e aí vai trazer na carona, né? Os regimes especiais que estão sendo previstos. A Zona Franca de Manaus, a gente vai falar aí dentro dos regimes específicos também. Essa é a meta aí para os nossos próximos encontros, tá, Cláudia? Mas, assim, está previsto o Repetro, né, que é o principal regime aí do segmento, mas com alguns pontos de interrogação em relação à parte operacional, né, assim, um pouco incompleto o PLP 68, né, mas vamos trazer aí no próximo aulão, tá bom? tá, ok, então, tá bom. Ok, pessoal? Então, agradeço a presença de todos e até a próxima, tá bom? Obrigada, Márcia. Até a Tchau, próxima. tchau.